Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso AbaiCast. E hoje nós estamos aqui com a doutora Morenise Puperi. Ela é especialista em direito do consumidor e vai esclarecer alguns pontos aqui para a gente relacionados a essa questão de compras virtuais, presenciais. Morenise, seja bem-vinda aqui ao nosso AbaiCast. Obrigada, Fábio. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos lá, doutora. Tem se aumentado muito a questão, né, das compras virtuais aí online. Como que funciona a questão do arrependimento? Eu posso comprar um produto virtualmente, passar um mês e devolver? Como que funciona isso? Então, essa é uma questão bastante delicada e muito comum, principalmente após a pandemia, que os negócios online se consolidaram, no mundo dos negócios, né. Então, quando as pessoas compram pela internet, se abriu a possibilidade, inclusive, de comprar diretamente da China, né, muitas vezes recebem um produto que não corresponde àquilo que elas imaginavam, né. A gente vê, inclusive, alguns memes na internet, né, que a pessoa comprou um tapete enorme, fofo, recebeu uma coisinha pequenininha ali, né, de brincadeira. Então, quando você não consegue identificar o fabricante, a cadeia de fornecedores, algum dos elementos dessa cadeia, né, você não tem como executar nenhum tipo de garantia, porque você comprou lá da China, não conhece, não sabe, né, no máximo se você conseguir identificar um importador, já está valendo, né. Então, é importante que as pessoas saibam que existe uma cadeia de fornecedores dos produtos que estão à venda no Brasil, que vai desde o fabricante, pode ser o importador, todas as pessoas pelas quais o produto passa até chegar ao consumidor, né, até chegar na venda em si. Então, com a pandemia, a gente teve aí um incremento do negócio, online, e as pessoas passaram a comprar, e essa dificuldade, surgiu, né, ficou mais evidente. Então, a pessoa identificando alguém dos fornecedores, não é o caso de comprar da China, como eu falei, né, mas assim, dentro dos negócios aqui no Brasil mesmo, você identifica um fornecedor, você pode se voltar para ele. O direito de arrependimento, o cliente só vai ter nos 7 primeiros dias desde o recebimento daquela compra. Então, você comprou pela internet, você tem 7 dias para analisar aquela compra, aquele produto é aquilo que você desejou, é aquilo que você adquiriu, ou ele veio diferente, cor diferente, não é bem o que você pensava que seria, né. Então você tem 7 dias para identificar este fornecedor e devolver este produto para ele, dentro desta cadeia que eu falei. Ah, legal. E o presencial, ele tem também um tempo de arrependimento O ou não? presencial, isso é uma coisa que é uma dúvida que muitas pessoas têm, inclusive o comércio em geral presencial pratica a devolução em 7 dias, né. Você apresentando a nota, normalmente eles trocam o produto se você apresentar a nota em 7 dias, mas não existe esse direito de arrependimento dentro das compras presenciais. Esse direito é exclusivo para compras na modalidade remota, não só pela internet, mas também por telefone, por carta. Antigamente nós tínhamos aí muita venda, acho que ainda tem pela televisão, né, Shoptime, né, e outras aí, Aham. que fazem venda pela televisão. Também vale para essas empresas. Ah, então se chegar no determinado comércio com um produto reclamando, né, nesse prazo de 7 dias, a loja ela pode até te oferecer um outro produto, mas seria uma cortesia, não é um direito do consumidor. Se o produto estiver em condições, não é um direito do consumidor. Agora, se houver defeito no produto, aí nós já entramos aí na garantia, em outras questões que daí, claro, o consumidor está protegido. Mas o simples arrependimento, então, ele não existe para compras presenciais, né. Ah, entendi. E o que que você vê nesse seu tempo de atuação aí com o direito do consumidor, o que é mais latente, o que mais acontece em relação a uma violação do direito do consumidor? Nós temos várias práticas abusivas aí tanto das instituições financeiras, eu trabalho muito com direito bancário, mas também no comércio em geral, né, que são práticas que, de alguma forma, deixam o consumidor numa desvantagem em relação às empresas que estão no mercado, né. Eh
Nos contratos bancários isso fica muito evidente, por conta das terminologias, né, que são utilizadas nos contratos. Muitas vezes o consumidor não tem, conhecimento de termos técnicos que são usados, letras muito pequenas, que o consumidor às vezes muitas vezes idosos, né, já não enxergam direito e os contratos bancários costumam ter letras muito miudinhas. Então assim, é perigoso, né, tem muita, sem, querer criticar, mas já criticando um pouquinho aqui, né, muitas metas, muitas vezes os funcionários são forçados a bater metas de contratos de seguros, por exemplo. Então nas lojas que têm financiamento, muitas vezes embutidos nos financiamentos vem um seguro prestamista, que é um seguro de vida, por exemplo, que a pessoa assina e nem sabe que está assinando. Então essas práticas abusivas, que abusam do direito do consumidor, né, iludem, né, o consumidor, essas práticas são, vedadas pelo ordenamento jurídico. É interessante você falar isso porque nós vemos com uma certa constância algumas lojas que praticam isso, né? Eu não sei se é venda casada ou tem um certo. Isso, venda casada. E aí, o que que o consumidor ele pode fazer? Porque assim, fez lá um financiamento numa determinada loja, tá vindo aquela prestação. Quanto tempo depois ele pode reclamar? O que que ele pode fazer? Porque você está pagando a tua prestação, às vezes é o valor que a pessoa falou ali para você, ó, você vai pagar R$ 20 por mês de prestação. E você fala, cabe no meu bolso, estou pagando os R$ 20, mas talvez seja 15 de prestação, 5 de seguro, mas você ouviu 20, está pagando os 20 e está tudo Uhum, certo. isso. Vamos supor que você terminou de pagar aí essas prestações ou esse financiamento, 1 ano, 2 anos. Em quanto tempo o consumidor ele pode reclamar se ele viu algum abuso em relação a isso? Assim que ele identificar um abuso no contrato, ele pode reclamar, não é algo que vai ser, perecível, assim, de imediato, né. Estou ali no meu contrato, está vindo uma prestação, identifiquei que tem algo errado, que está sendo cobrado algo a mais, bom, vou questionar, né, mesmo que eu já tenha pago lá praticamente tudo ou tudo mesmo, vou revisar esse contrato, Uhum. né. Por quê? Porque seguro prestamista, que é o seguro da venda casada que você está questionando, que é esse seguro que é embutido na prestação que o cliente nem sabe que está pagando, ele não tem muitas vezes a adesão, a vontade da pessoa que está ali. Ela assina porque vem no pacote. Ela pensa assim: "Ah, eu sou obrigada a assinar", e não é bem assim, isso é proibido, mas é uma prática recorrente, né, infelizmente, nos empréstimos principalmente, né. E pode existir, por exemplo, essa, não sei se o termo seria coação, porque, por exemplo, eu preciso parcelar 10 parcelas de R$ 15. Aí você fala, olha, a gente pode te emprestar as 10 parcelas de R$ 15, mas só se você assinar esse seguro. Pode existir, porque assim, quem está ofertando o dinheiro é eles, então eu faço o que eu Então, quero. na verdade, assim, não pode, mas é feito, infelizmente, e por isso que a justiça, tem tantos processos desse estilo, Mas aí eles não são obrigados também a, a fazer o contrato. a fazer o contrato, a financiar, vamos dizer assim. Exato, não, não. Olha, nossa instituição vai, te oferecer dinheiro X em dinheiro, mais o seguro, mas se você não quiser, tudo bem. A gente não faz o contrato, mas aí a pessoa está desesperada e aí ela acaba cedendo, né. Mesmo assim, ela ainda pode discutir depois, mesmo ela aceitando ali na hora, porque ela não teve escolha, Uhum. ela pode discutir. É claro que dentro do processo, desculpa Uhum. eu só fazendo esse parênteses, tudo vai depender da prova, né, a gente não vai eu não posso dizer aqui que: "Ah, todo seguro prestamista vai ser indenizável", né, vai ser com venda casada, vai depender da prova, por isso que é tão importante guardar os documentos, né. Hoje tudo é digital, beleza, cria uma pastinha virtual lá e coloca todos os comprovantes, contrato, né, facilita muito. Não ter problema depois, né? É. Mas existe assim um tempo máximo que você pode. Vamos supor, você comentou de idoso, então vai lá um idoso, fez aquela parcela, pagou, aí ele guarda todos os comprovantes dele dentro de uma pastinha, dentro do armário. Aí tem lá já há 2 anos essa pasta, e a neta dele fala: Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas contas do senhor.
É. Aí ela olha, vê, e isso já passou 2, 3 anos e viu que tinha lá um seguro. Ele pode ainda recorrer? Tem um tempo para expirar Sim, isso? tem, é um prazo prescricional que a gente chama, né? A lei estabelece para cada tipo de direito uma prescrição, de modo geral, né? Existem direitos que não têm prescrição, que são imprescritíveis, mas normalmente são 5 anos para você discutir, né? Que você vai avaliar se aquela dívida ela não pode ficar eternamente questionável, né? Aham. Principalmente dentro do direito privado, há muito essa questão da prescrição, é muito sensível, né? Você pode cobrar por um determinado tempo, né. Depois disso, porque senão você fica, também é Devendo, injusto, né? exato, daqui a pouco tem uma dívida lá, 20, 50 anos, vou cobrar agora, né. Sim, eu queria entender melhor qual que é esse É, prazo e como que funciona. Acho que algumas pessoas acabam também tendo uma dúvida, né, em relação isso, a isso. Você atua bastante com idosos. isso. Como que é? Eu acredito que nesse aspecto, os idosos eles devem sofrer muito golpe ou muita enganação. É muito assédio, né. Então a questão dos idosos é delicada pelo seguinte, muitas vezes eles não têm noção do que estão contratando, eles não têm o conhecimento, né. Os bancos usam uma manobra, assim, bem ardilosa, né, maliciosa, envolvem, né: tem um Pix disponível aqui para o senhor de R$ 500, o senhor aceita?" "Sim, eu aceito", só que na verdade ele está contraindo um empréstimo. Então, em cima daquilo ali haverá cobrança de juros, né. Eu recebi um idoso lá na instituição onde eu trabalho, dizendo que não tinha contraído o empréstimo, né, ele disse: "Eu não sei porque estou sendo descontado". Aí eu verifiquei, eh, pedi o contrato no site do consumidor.gov, existe um site, até fazendo um parênteses aqui, que eu acho que é interessante o pessoal saber, Uhum. existe um site do governo federal chamado consumidor.gov, ou consumidor.gov.br, né, que lá você pode pedir cópia dos contratos de consumo e pode também fazer outras reclamações que sejam pertinentes, né. Todos os contratos que são feitos com instituições privadas, eles vão para lá também? Não, não é que eles vão para lá, lá é uma plataforma de comunicação. Você, entra e diz lá: "Eu quero fazer uma reclamação contra o Banco do Brasil", por exemplo, Uhum. né. Aí o Banco do Brasil vai receber a mensagem de que você está reclamando e é aquilo que você está pedindo. E ele vai lá dentro da plataforma do governo federal e responde para você. Aham. Coloca os documentos que você está pedindo, né, porque o banco tem o dever de informar, né, os clientes, então ele não pode ficar escondendo os dados, ele tem que disponibilizar para o cliente. Então, se o cliente não tem cópia, tem instituição financeira que quer cobrar pela cópia do contrato. Aham. Então, você pode conseguir através dessa plataforma, né. E se ainda assim o banco resistir, você entra lá no com a mesma senha do Gov, você entra no Banco Central e faz uma reclamação pelo Banco Central. Olha, Porque interessante. aí é o órgão regulador, se eles não responderem, eles têm um probleminha a mais, né. Então, assim, já me aconteceu de não ter o banco não ceder, a instituição não ceder, dizer: "Ah, você pode pedir pelos nossos canais, pelo saque". Não, eu quero a resposta neste canal aqui. Não obtive, então eu vou lá para o Banco Central reclamar. Aí o Eita, Banco aí agora Central vai aí o saber. bicho pega. É um pouquinho mais sério, né. Desculpa, você estava falando do idoso que você atendeu. Isso. Então, e aí o idoso me disse que não tinha feito aquele, empréstimo. Aí eu pedi a cópia pelo Gov, veio a cópia e, de fato, ele fez o empréstimo. Estava lá a foto dele, né, que fazem a validação por, imagem, né, facial, eh, nenhuma assinatura, ele não, com certeza não sabe que contraiu aquele empréstimo, valor baixo, tipo R$ 300, que entra na conta e muitas vezes não é, assim, percebido de imediato, a pessoa não tem muito controle, né. Uhum. Eu disse: "Senhor fulano, vamos olhar aqui o seu extrato, ó, o senhor está vendo que o senhor recebeu um Pix aqui, de tantos, de R$ 350, isso é o dinheiro que o senhor contraiu por empréstimo?". "Ah, mas eu nem sabia disso, eu nem tiro o extrato", eu disse. Então assim, o idoso ele tem essa dificuldade, ele não mexe no celular,
não sabe mexer em aplicativo de banco. Ele só vai lá no caixa eletrônico e pede para apertar os botõezinhos lá e alguém tirar um extrato para ele. Ele não tem o controle do dinheiro dele, né? Então, vem no INSS, às vezes o empréstimo consignado é um assédio tremendo aos idosos, né? Eles contraem, é só mais 500, é só mais 1.000, é só mais... Daqui a pouco... Está comprometendo Está toda a renda do comprometendo idoso. toda a renda do idoso. Existe um limite imposto pelo INSS, e esse limite, muitas vezes, essa margem é extrapolada, né? Ou seja, vai além do limite e o idoso fica lá, já recebe um salário mínimo normalmente, acaba recebendo metade disso. Jesus, É, difícil, né? é. E numa situação dessa, assim, como que você avalia? Existe, que claro, nós sabemos que pela parte das empresas, dos bancos, né, tem essa má-fé aí, mas também tem por parte do consumidor muita Má fé? má-fé? Tem, infelizmente tem. Eu trabalhei sempre, faz mais de 20 anos que eu trabalho com direito do consumidor, né? No começo da minha vida profissional, eu estive aí em escritórios, na verdade em Porto Alegre, né? Que eu sou de Porto Alegre, que defendiam grandes grupos empresariais. A minha maior experiência, assim, mais rica que eu tive foi defendendo ações de consumo do Carrefour, do Grupo Carrefour. E esse grupo, ele, assim, eu vi muitas vezes consumidor comprar um produto, estragar e querer acionar, querer a troca, né? Tipo, por mau uso, principalmente na época existia pendrive, muito uso de pendrive, muito uso de... Estava começando com aqueles de áudio pequenininhos, que eram tipo que a gente colocava, inseria MP3, MP3, né? O encaixe, estragar onde carrega o aparelho e dizer que veio assim, que a empresa vendeu assim. Então, muitas vezes o consumidor sim usa de má fé. É preciso cuidar, assim, a questão da prova é muito importante no direito do consumidor. Infelizmente, isso desacredita, né, o consumidor, assim, aí você tem que ficar juntando um monte de prova para mostrar que aquilo é verdade mesmo. É por aí mesmo, né? Então, assim, a prova faz parte, né? O direito. Eu tinha uma professora na faculdade que dizia o seguinte: o advogado que domina provas ganha o processo. E é mais ou menos isso. Dentro dessa área de consumo, de direito do consumidor, é muito provas. Se você não tiver o contrato, por exemplo, de um banco, você não tem como entrar com uma revisional, vai revisar o quê se você não tem contrato? Então, assim, às vezes os bancos seguram o contrato de má fé para que você não possa revisá-lo. Mas aí, nesse caso, dá para acessar a plataforma Dá. e solicitar. E eu já tive, assim, uma experiência, estou com um caso lá no escritório, que eu não consegui nem pelo Banco Central, eu não sei se porque acontece do banco, às vezes, perdeu o contrato também, não sabe onde salvou e aquilo se perde, né? Não me apresentou nem no Banco Central e nem no do consumidor. O que eu tive que fazer? Entrar com uma ação de exibição de documentos para que ele diga para o juiz que ele não tem o contrato, e aí, se ele não tem o contrato, aquela dívida não pode ser cobrada, porque ela não tem origem. A não ser que o consumidor confesse. Bom, eu devo para o banco. Bom, daí sim. Mas, assim, quando há uma dúvida, que é o caso, o consumidor diz que não está certo, que aquela cobrança de juros que está no cartão de crédito não é aquilo que ele contratou. Aí o banco é obrigado, nesse caso, a ceder ou vai acabar perdendo, né? Porque ele não apresentou o contrato, não tem provas do contrato, ele não diz para o juiz que não tem. Quer dizer, Não, é porque não perdeu o contrato. Então, como é que você está cobrando uma coisa que não tem uma origem? olha. E acontece bastante isso? Acontece. Poxa, podia acontecer com a gente, né? Não é? Mas geralmente não acontece com a gente, não. Morenise, e em relação à aviação, a voos, Uhum. porque existe bastante. Agora eu não tenho visto tanto assim, mas antes tinha muito atraso, muita reclamação, né, em relação a voos que eram perdidos. Aonde que o consumidor ele pode agir nesse momento? Então, por exemplo, ele está lá no aeroporto, ele perdeu o voo dele. Uhum. O que que ele faz? Ele espera chegar no local onde ele precisa, ali no próprio aeroporto tem local para reclamar.
como que é o procedimento em relação a isso? Então, inclusive em relação a perdas de bagagens, né, as companhias aéreas têm vários tipos de questões envolvendo o consumidor, né. Então, acho que o principal seriam os atrasos e cancelamentos de voos, né, pelas companhias aéreas. Quando há um atraso no voo, esse atraso sendo superior aí a 2 horas, o consumidor ele acaba, com o direito de ser ressarcido, principalmente a questão da alimentação, porque daí já começa a ficar complicado, né. O passageiro compra lá, faz um planejamento, às vezes uma conexão, atrasando um voo, acaba perdendo a outra conexão, acaba um prejuízo danado para o consumidor, né. Então, as companhias aéreas já, estão habituadas agora a essa questão de fornecer alimentação após 2 horas de atraso, e se o voo for cancelado, eles precisam oferecer transporte e acomodação, né, acomodação e transporte até lá, pra que os passageiros não fiquem numa situação de abandono no aeroporto, né, porque, antigamente, quando não existia essa regulamentação, era isso que acontecia, as pessoas ficavam lá no aeroporto até conseguir resolver, até que um outro voo venha substituir aquele que foi cancelado, perdido ou atrasado, né. Mas mesmo assim, ainda é possível, entrar com alguma ação, com alguma reclamação? Se você tiver um dano, sim, tem muitas, ações contra companhias aéreas, né, de descaso, de não cumprimento dessas regras, o não fornecimento de alimentação ou de hospedagem, né. Então, assim, vai depender, do caso concreto, né, vai depender de cada um dos casos, né. Há situações em que realmente a pessoa, não foi acolhida, e aí ela precisa ser indenizada sem dúvida, né, ela pagou por um serviço que não foi fornecido da forma como foi contratado, e aí ela tem direito à indenização ou reparação do dano, né. Às vezes a pessoa perde um compromisso importante, como a oportunidade, a perda de uma oportunidade de um negócio, por exemplo, de fechar um negócio. E aquilo pode gerar um dano material para ela enorme. Então ela pode trazer todos esses elementos para a ação, quando ela tentar responsabilizar aí a instituição, a companhia aérea. Companhia aérea. Isso. Interessante. Bom, você falou, avaliação de contrato. Voltando para a terra, saindo um pouco da aviação. O que o consumidor ele precisa estar atento em relação aos contratos? Porque como você tinha falado, né, são as letrinhas pequenininhas, Isso. né, até para quem consegue enxergar razoavelmente existe uma dificuldade ali, para idoso acaba isso Uhum. sendo um pouquinho pior, mas tem algo aonde a pessoa ela pode ir mais ou menos direto para saber se aquilo é uma Então, pegadinha? eu penso assim, basicamente contratos, a gente quando fala contratos geralmente são bancários, né, porque, uma compra e venda não interfere muito o contrato, né, mas assim, quando você vai fazer um empréstimo, um financiamento de um carro, sempre é bom olhar, tá informado sobre as taxas de juros que estão sendo contratadas, né, eh, o Banco Central fornece as médias, as taxas médias de mercado, e esta taxa não pode sair muito daquilo ali. Então, assim, dependendo do tipo de contrato, uma taxa de 6% já está começando a ficar alta, né. Tem contratos, eu já peguei contratos de 22%. Então, assim, é um absurdo. 22% ao mês? Isso, a ta de juros. Pessoal, eu conheço um agiota que empresta 10. Esses dias eu vi uma placa de um agiota cobrando menos juros que o banco. Menos juros que o banco. Menos juros que o banco, mas também o preço que ele cobra, né, é difícil, né, a gente fica meio assim, mas ele estava cobrando menos que o banco, né. Olha isso, Então, olha assim, isso. o banco não vai te bater na tua porta lá, ele vai te acionar na Isso justiça. não vai te machucar. Não. Mas assim, contratos, por exemplo, com academia, plano de saúde. Isso. A gente tem que ter a ideia tem que ter em mente, assim, que quando você faz um contrato, às vezes, que agora está em moda o recorrente, né, no cartão de crédito, que é aquele contrato que não entra no seu limite, ele é cobrado mensalmente, você faz: "Ah, vou fazer academia, vou pegar o plano de 12 meses da academia e vou fazer no contrato recorrente. 12 meses, beleza, fechei o contrato.
chegou lá pelo 6º mês, você quer desistir da academia, você não consegue cancelar aquela cobrança. Por quê? Porque você está, na verdade, devendo para o banco, né? O banco pagou a academia e você ficou devendo para ele, muito embora você nem saiba qual é o banco, está lá no seu cartão de crédito, né? Essa dívida já não é mais com a academia, né? Então, assim, aquela cobrança vai cumprir os seus 12 meses, né? Aí, se você chegar lá no final, quiser renovar, serão mais 12 meses, né? Então, assim, mas eu fiz um negócio com a academia, eu nem sei qual é o banco. Pois é, então, cuidado quando você for fechar negócios com prazos, né, de 12 meses. Vou fazer 12 meses na academia porque eu vou fazer esse ano, eu vou entrar em forma. Chega lá pelo 6º mês, desiste, você vai ter que pagar os 12 meses. E não entrou em forma e está E tá pagando. pagando aí só prejuízo, né? E ele pode ser autorrenovável, por exemplo, esses contratos recorrentes, fez lá para 12 meses. Aí a pessoa, Sim, ele pode ser sem. Então, assim, você precisa ir cancelar. isso, você precisa cancelar, porque senão ele vai se renovar, né? Eu mesma sou exemplo, eu fiz um contrato para o meu escritório de um produto, não me adaptei, aí aquilo foi cobrado 12 meses e eu cancelei, só que eu cancelei antes desses 12 meses e por algum motivo eles não registraram. Quando venceu o contrato, eles renovaram por mais 12 meses. Eu disse, opa, vamos parar. E daí eles estornaram o valor, mas realmente eles continuam cobrando enquanto você não cancelar. Então você precisa dizer para a empresa, eu não quero, senão ela vai lançar um novo contrato de 12 meses. Olha, tem que estar bastante atento, né? Bastante atento. E aí são muitos detalhes, né, Murilo? São São muitos muitos detalhes que acabam passando desapercebido Isso, e aí você toma um prejuízo ali no final. exatamente. Voltando um pouco na questão dos idosos, você já pegou muitos casos onde aquela pessoa que cuida do idoso faz empréstimo Sim, no nome deles? Como que o que pode ser feito em relação a é isso? um grande problema esse entre os idosos, por quê? Às vezes é um neto, às vezes é o próprio marido, cônjuge, né, marido, mulher, tanto faz. Às vezes é um familiar, uma filha que mora em outro lugar, e as pessoas fazem empréstimo, por quê? Porque o empréstimo consignado dos idosos, ele tem um juro bem baixo, porque certeza, ele vai descontado direto do INSS, então é certeza que aquele banco vai receber. Então ele não corre o risco nenhum, né, de não receber aquele valor. Então, os juros são bem atrativos para o consumidor. Aí, os idosos são assediados pelos seus próprios familiares e por pessoas que deveriam zelar por eles para que façam empréstimos e eles fazem e acabam que a pessoa não paga, né? E são vários casos assim que a gente vê lá na instituição todo dia. Que tristeza. É, Mas eu digo, às vezes em caso dos idosos não saberem que aquilo está sendo feito empréstimo. Por exemplo, sei lá, assina aqui, faz tal coisa. Eles sim. ainda assim existe como comprovar que aquilo foi uma coação ou que. É muito complicado, porque quando você envolve família, 99% dos idosos não quer ir contra o familiar. Teria que fazer uma prova. Claro que isso, se a gente for separar essa questão do vínculo afetivo ali, seria uma fraude, seria algo que você teria que fazer a prova na justiça e tal, beleza, tranquilo, né? Que pode ser questionado. Mas a maioria dos idosos não quer questionar, quer proteger o familiar que fez. Uhum. Então é uma questão delicada, porque falta educação financeira tanto para os idosos como para os familiares, né? É idoso que empresta cartão de crédito e tem cartão estourado. É idoso que empresta crédito consignado, né? Tem um caso que eu acho importante que as pessoas saibam, principalmente aposentados, né, que é o tal do cartão de crédito consignado. Eu não sei se você já ouviu falar nesse produto bancário. O cartão de crédito consignado, ele é oferecido também com desconto em folha no INSS, né? O idoso recebe, ou o aposentado no caso, recebe um valor
Ele pensa que está contraindo um empréstimo consignado comum, só que ele não está contraindo um empréstimo comum, ele está contraindo um saque no cartão de crédito. E o limite que ele pode ter descontado da fatura é menor do que a parcela. Então, o que acontece? Ele paga, desconta em folha uma parte e o idoso tem que pagar o complemento daquela fatura. E ele não sabe disso. E os juros é aquele juros. E aí aquela diferença vai entrando no rotativo e gera uma dívida infinita. Chama cartão de crédito com margem consignada, reserva de margem consignada, é o nome, RMC. É um tipo de contrato bancário abusivo, muito questionado na justiça por conta da enganosidade. Também conhecido como presente do demônio. Tipo Meu isso. Deus. Então as criaturas, coitados, a dívida é infinita, porque você faz, vai pagar em 84 vezes de, sei lá, 120, só que tem uma margem. Ativo e aquilo lá vai gerando juros sobre juros sobre juros, exatamente. Puxa vida, quer dizer, as armadilhas aí estão cada vez mais sutis. É um cartão de crédito consignado, então ele pensa que está... Então o que a gente faz nesses casos? A gente pede para o juiz, né, para o judiciário, leva o caso ao judiciário e tenta converter em empréstimo comum para que aqueles rotativos os juros sejam excluídos e ele passe a receber só, seja readequado o prazo e ele tenha descontado os valores relativamente a um empréstimo comum sem entrar em rotativo, né, porque daí é justo o empréstimo que ele fez, mas não nas condições que ele pensou que estava fazendo abusivas, enganosas. Né? E isso tem levado um sucesso, essas ações? Sim. Está conseguindo ser revertido? Sim, em muitos casos sim, né? Tem bastante... Varia bastante de estado para estado, né? Tem estados que são mais conservadores. Nosso estado aqui, ele é bem conservador, assim. Tem uma tendência a ser mais rígido com o consumidor, né? Nós temos estados mais flexíveis, como o Rio de Janeiro, por exemplo, que são mais favoráveis ao consumidor. Mas, de modo geral, no Brasil, essas ações de RMC, né, que são esses cartões de crédito, eles têm se revertido, graças a Deus, né, em favor do consumidor. Que bom. Eu lembro que antigamente, eu acho que agora nem pode fazer isso mais, mas você estava ali na sua casa, aí chegava um cartão de crédito bonitinho para você, dentro de uma caixinha, do envelope, todo bonito ali. E aí ele já tinha um limite que você já podia... Eu não sei se você recebia e quando você recebia ele já estava liberado, ou eu acho que depois, por conta de muita reclamação, para que isso acontecesse, houve a necessidade de ligar para pedir a liberação. Mas eu lembro que a gente estava em casa e chegava os cartões de crédito ali. Isso, era uma prática super comum. Agora, tanto é que não chega mais. Mas, neste caso, chega o cartão. Então, eu lembrei por conta disso. Como que acontece? O cartão chega para o idoso? Muitas vezes chega e muitas vezes ele recebe no e-mail dele um desenho do cartão. Acredite se quiser. Ah, é? Uhum. No e-mail, no WhatsApp, um desenho do cartão. Como se fosse uma foto do cartão. Este é o seu cartão digital. Tipo assim, né? Mas muitas vezes ele recebe em casa um cartão que ele não sabe, ele não identifica sobre o que se trata, ele deixa de lado e ele não sabe acessar os aplicativos. É difícil, eles não têm acesso ao próprio INSS, eles não sabem, muitas vezes, mexer, não têm acesso ao computador, a mexer no meu INSS. Quantas vezes eu digo, você tem acesso não sei o que é isso, tá, vem cá que eu vou te ensinar. Baixo o aplicativo, explico, salvo senha. Quantos cadastros eu digo para eles fazerem lá na instituição comigo, eu acompanhando eles, porque eles não têm eles não sabem fazer. Mas depois que você auxilia nesse cadastro, eles conseguem movimentar isso? Mais ou menos, eles ainda têm bastante dificuldade. Inclusive, nós estamos pensando num projeto social para fazer justamente um curso de manuseio de aplicativos bancário, do governo, para que eles possam ter acesso
acesso às informações deles próprios, Uhum. né? Sobre aposentadoria, meu SUS, tem tantos. Hoje em dia, tudo concentrado no Gov, né? Sim. Então, assim, todas as informações que eles precisam tá ali. Às vezes eles vêm para mim perdidos, assim, eu entro ali, resolvo o problema em 5 minutos. Por quê? Porque é no computador, entra lá, meu INSS, pronto. E seria uma facilidade eles conseguirem manusear isso, né? E terem controle das próprias informações. Tem como fugir disso, né? Vamos combinar que hoje em dia não tem como a gente fugir dos aplicativos e da tecnologia. É tudo digital. Se você não consegue mexer, na verdade, você acaba ficando na mão, né, das pessoas e você pode encontrar pessoas maldosas. E é que nem a inteligência artificial. Eu sempre falo isso, que nós, advogados, eu digo que a gente não vai ser substituído pela inteligência artificial, mas o advogado que não dominar a inteligência artificial em 5 anos será substituído, certeza. Isso. Porque a mesma coisa acontece com os idosos. Eles não estão acompanhando o avanço da tecnologia, só que a coisa é tão rápida que eles não têm esse conhecimento. Então, Eu ia falar que você tinha sugerido que os idosos iam ser substituídos pela inteligência artificial. não, Do jeito que tá, né, a tecnologia. tadinhos. Mas nesse aspecto de inteligência artificial, eu acredito que se as pessoas não pensarem fora da caixa, não fizerem diferente, em relação a dominar a inteligência artificial, mas dominar muitas informações que elas mesmas precisam ter de autoconhecimento para Isso. várias coisas, Isso. o ser humano ele vai ficar obsoleto. É, Ah, mas não vai porque o ser humano aí entra numa questão filosófica, né? isso. Mas existe uma necessidade de mercado e daqui a um tempo, e daqui a um tempo que eu falo, sei lá, Rápido. rápido, É, sabe? rápido. Então vamos colocar, para sumir todo mundo, se a coisa não se autoajustar, 50 anos, É. 100 anos, como que vai estar Eu isso acho aqui? que até menos. Eu É acredito muito que rápido. menos, mas se as pessoas não avaliam que isso pode acontecer em 5, projeta para 50. É. E se a gente não se adapta, eu que já sou de uma outra geração, já que eu sou quando eu terminei a faculdade, olha que eu sou antiguinha já. Terminei a faculdade, nós não tínhamos internet ainda. Assim, disponível assim, da forma que é hoje, né? Mal existia computador, aqueles de matricial, impressora matricial. Eu tinha formulário contínuo em casa para imprimir trabalho, né? E olha que eu tinha computador, tinha muita gente que não tinha, né? Eu me formei em 98, tu vê, é muito rápido, se mudou de lá para cá. E a pandemia, ela acelerou certos processos, coisa do digital, as vendas online. Hoje em dia, eu trabalho em home office, por opção minha, porque gosto, né? Saio para os meus compromissos profissionais, mas o grosso do meu trabalho eu faço em home office, tenho o meu escritório. Por quê? Porque eu só preciso de um computador e uma conexão com a internet. Já resolve. Todos os processos são digitais hoje em dia. É tudo digital. O Banco Central é digital, as reclamações são digitais, o consumidor, o PROCON, tudo é digitalizado, é tudo por meio da internet. As audiências, não existe mais audiência presencial, é tudo virtual, né? Então, assim, a tecnologia ela vem muito para facilitar, mas se tirar da tomada, a gente É um perigo, né? É um perigo, porque a gente fica na mão aí da tecnologia, dos dados. E aí, às vezes eu fico pensando, onde vai essa informação, né? Parece que está na nuvem, assim, né? O que é isso, nuvem? Onde que tá? Tá no ar? Tá... Não, fica tranquila que essa informação alguém está cuidando. É. Tem alguém cuidando com muito carinho dessas informações. Por isso que vira e mexe, alguém liga pra gente falando, você é fulano de tal, CPF tal, mora na rua tal. Então, isso aí é uma questão aí, nós vamos voltar aí ao direito do consumidor, puxando esse gancho aí. São dados que vazam, que não deveriam vazar, das lojas, dos cadastros das lojas. Eu recebo direto. Doutora, não sei o quê, onde você conseguiu meu número? Ou seja, da OAB vazou a minha informação, meu telefone, né? Então, assim, alguém lá dentro tem acesso nos bancos, a mesma coisa nas lojas, e passa esses cadastros que as pessoas comercializam. Eu já recebi oferta de cadastro de aposentado. Oferta de cadastro de aposentados, de nome de pessoas, de informações ali, para você assediá-los, vamos dizer assim. Isso, com ações oferecendo. O senhor tem algum processo, algum produto chamado RMC?
ou se tem um empréstimo tal. A pergunta é, você comprou esse cadastro? Não, Você nos deixa muito mais aliviados. não, claro que não, mas eu fico impressionada com esse tipo de De abordagem, né? abordagem, a que ponto nós É. chegamos, né? E assim, você oferecer isso é um crime. As pessoas elas estão Sim, tão descaradas e não acreditando na punidade que liga ofertando algo que é um crime. é, Então a coisa é. parece que não tem dono, né? É, e vocês aqui que trabalham com marketing sabem, né, que tem seguidor que você compra, tem Sim. curtida que você compra, Você pode viver uma farsa uma o farsa. resto da sua vida. E né, que mundo é virtual e real é esse, É. né? Você olha perfis, às vezes tem lá, sei, 100 mil, 1 milhão de seguidores, fala, mas é estranho esse perfil. Não é um perfil que chamaria 1 milhão de seguidores, ou 100 mil seguidores, ou às vezes até 10 mil mesmo, É. porque dependendo do conteúdo, não atrai isso. Aí você vai fazer uma pesquisa, porque a nossa equipe geralmente faz, quando vai pegar algum cliente, faz toda uma avaliação em cima daquilo, aí vê quem são os seguidores, quem são as pessoas que estão curtindo, aí faz toda uma investigação, você vê que aquilo é uma mentira. E quando você sustenta, quando você investe uma mentira, ela prejudica vários outros pontos, porque aí você sabota os algoritmos, eles já não fazem a entrega que devida. Então vira uma cadeia de De fraudes. desgraça, na verdade. Esses dias eu estava conversando com meu irmão sobre a questão das inteligências artificiais, né? E é incrível porque as inteligências elas realmente criam, elas são generativas, né? Elas criam a informação, Sim. só que elas buscam numa fonte de dados que é a internet. Aí eu fui numa palestra, eu estava contando justamente isso, uma palestra sobre esse tema, e o palestrante falou, que às vezes a inteligência alucina, ela dá informações erradas. E aí ela busca onde essas informações erradas? Nos fakes que estão... Exatamente. Mas Exatamente. Então agora, por enquanto, ainda existem esses lapsos. É importante olhar, avaliar, mas assim, a maior parte das informações são informações produtivas, só que daqui a um tempo essa margem de erro vai ser muito pequena, porque aí ele vai ver, daqui a um tempo vão até criar algo onde as informações são realmente só informações produtivas, originais, onde serem captadas ali os dados devidos, e aí as pessoas vão ficar perdidas, elas vão ficar, na verdade, sem um objetivo real. E tem que ter cuidado com a informação, principalmente no direito, está dando alguns problemas assim nos processos, porque as pessoas lançam decisões, jurisprudências que não tem, que não existe, porque a inteligência falou que tinha. Eu mesmo esses dias pedi, foi aprovada, sancionada recentemente a lei da fibromialgia, né? E eu pedi nem lembro qual foi a inteligência, acho que foi o Gemini. Por favor, qual é a lei? Me fale sobre a lei da nova aprovada da fibromialgia. Daí ele deu um número lá e eu estranhei aquele número, né? Eu disse, não é esse número não, acho que você está enganado. Realmente, eu inventei. Gente, a própria inteligência artificial disse, não é esse número, eu inventei. Tá bom, assuma a mentira, pelo menos tá bom. Né? Pior se eles falam, não, é verdade, eu confio. Eu inventei, tá bom. Você falou da lei da fibromialgia, e aí eu lembrei também de outras preferências, né? Às vezes você vai no supermercado, aí tá lá, idoso, gestante, obeso, né? Agora todo mundo passa na tua frente. Mas tem algumas placas indicativas ali que estão falando preferencial e tem outras que estão falando prioridade. Então, eu acho que é importante até explicar um pouquinho para as pessoas isso, né? Essa questão de preferencial e de prioridade. Na verdade, preferencial, prioridade, são pessoas que serão atendidas antes, né? Tá lá o autismo, que não tinha algum tempo atrás, agora há pessoas com fibromialgia, né? Em Campo Grande já existe uma lei municipal que dá atendimento prioritário ou preferencial, né? Para as pessoas, ou seja, passam antes, né? No caixa, ou tem um atendimento num Tem uma caixa. carteirinha que você tira. Tem uma carteirinha.
você precisa ter o laudo de fibromialgia, você manda para a CESAL e a CESAL emite uma carteirinha, né, que é renovável a cada 2 anos. Uhum. Então, essa carteirinha já concedia aos portadores de fibromialgia essa preferência no atendimento. Agora foi sancionada uma lei federal que considera e ampliou os direitos ainda mais, né, porque não são todas as cidades que tinham essa lei, Campo Grande tem, né, já há algum tempo. Então, essa lei federal para todas as pessoas, né, no Brasil, igualando a pessoas com deficiência, né, os PCDs, que são os que têm alguma deficiência física, né? Então, isso vai valer até para cotas de concurso, para aposentadoria mais cedo, para comprar carro com desconto de IPI. Então, assim, foi um grande avanço em relação aos portadores de fibromialgia. Essa lei entra em vigor agora na virada do ano. Ainda não está em vigor, está em vacatio legis, foi aprovada, né? É uma situação que as pessoas muitas vezes negligenciam, porque não enxergam, né? O fibromialgico, ele só sente dor, mas as pessoas em geral olham e veem uma pessoa normal, né? Então, a grande dor, eu acho que dos fibromialgicos é o preconceito, né? A falta do Falta reconhecimento ali. a falta da compreensão de que existe uma pessoa que está sofrendo ali, e não é porque ela está trabalhando ou lutando, né? Sim. É que a nossa sociedade é muito complicada, né? Porque dentro desse contexto tem as pessoas que sofrem, tem aquelas que fingem sofrer É, para ter a preferência ou a prioridade. é, E aí é difícil. é como aquele consumidor que finge ter comprado o produto estragado para poder ter a substituição ou poder acionar a garantia, né? Sem ter o Então, devido sim, direito aí. Então, exatamente. muitas vezes o pessoal reclama de toda a burocracia para ser feito algo que deveria ser simples, mas muitas vezes a burocracia ela existe por conta de É, poucas pessoas ali que tentaram burlar isso. os padrões para conseguirem atingir os seus objetivos ali de Porque a burocracia em ter si uma ela não vantagem. seria problema se fosse num nível normal, né? É, O que atrapalha é a disfunção da burocracia, que é aquele excesso sim. que você precisa, às vezes, exigir, né, em função das fraudes. Nós no Brasil, infelizmente, eu não sei te dizer dados de outros países mais desenvolvidos, mas aqui a gente tem muita essa coisa da corrupção arraigada, né? É internalizada aqui no nosso dia a dia. E isso vai das pequenas corrupções, né? Até o colarinho branco. Sim. Então, assim, isso faz com que aumente ainda mais a E às burocracia. vezes, assim, a solicitação de documentos ou de informações, ela acaba esbarrando em algo que você já apresentou lá atrás, mas tem que apresentar de maneira diferente Garantia uma outra garantia que daquilo. aquilo é verdadeiro, É, né. Então porque aí assim vão lá, fazem uma fraudezinha, aí você cria uma ferramenta a mais para dificultar que essa fraude aconteça. Aí isso. depois outra fraude, aí você vai criando, você vai burocratizando tudo. Chega um momento que a coisa acaba ficando inviável, né? É, Você conduzir aqui. é. É. É isso mesmo, né. Se torna uma quimera, né. E aí é difícil. Eu lembro um artigo que eu li muito tempo atrás. Não sei se foi na Suécia. Bom, mas era o brasileiro, ele estava lá no metrô, Uhum. aí ele viu um portão aberto, né? As catracas ali, não tinha segurança nenhum cuidando. Aí ele ficou olhando aquilo e as pessoas passando pela catraca. E aquele portão aberto, sem nenhuma segurança. Aí ele falou, vou passar pelo portão. Ninguém tá olhando, né? Aí ele ficou olhando e falou, não, mas tá estranho. Tá estranho, tá estranho. Aí ele deu a volta, foi lá no caixa onde comprava os tickets, que era um pouco afastado dali, e perguntou pra pessoa, falou assim, tá funcionando normal aqui? A pessoa falou, tá. Quanto que é o valor do ticket? Falaram o valor. Uhum. Falou, tá. E aquele portão aberto ali, por que que ele fica aberto? Falou assim, olha, se por um acaso a pessoa esqueceu a carteira, tá sem dinheiro, alguma coisa assim, ela passa por aquele portão.
Eu falei, mas se eu tiver com dinheiro e passar pelo portão? Eu falei, mas se você tiver dinheiro, por que que você vai passar pelo portão? É, coisa Por que 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 você não vai comprar o ticket se você tiver dinheiro? não ia ter ninguém na catraca. Então foi assim, pra gente, né, que está acostumado a ver determinados comportamentos aqui das pessoas, você acaba pensando de uma maneira, de uma forma que você tenta burlar algo, né, para Uhum, obter uma vantagem. uhum. Para alguns países mais desenvolvidos, isso para eles nem passa na cabeça. É. Se você tem dinheiro, por que que você vai querer ser mais esperto que os outros? Por que que você Então, não vai comprar o seu ticket? é. Sabe? Então, aqui, infelizmente, a gente tem muita coisa da burocracia por conta disso. Mas faz parte aí do contexto, né? Interessante essa história, viu? O que que você, a gente daqui a pouquinho está encerrando aqui o nosso Uhum. bate-papo de autoridade, Morenise, e aí eu queria que você deixasse um recado para as pessoas, uma dica de como que elas podem se precaver de alguns problemas, Uhum. sendo um pouquinho mais atenta em algumas situações. Bom, o que eu posso dizer é sempre que você for adquirir um produto numa loja, já que você não tem o direito de arrependimento, verificar se aquele produto está adequado, né? Se é um produto elétrico, procure testar esse produto para evitar problemas de você chegar em casa, de repente o produto está estragado e você depois ter dificuldade com a loja complicar, ah, mas é defeito, mas você vai ter que discutir que você não estragou o produto, enfim, evitar dor de cabeça, né? Se você for fazer compras online, preste atenção se o site já teve outras vendas, né? Nunca deixe de observar, né? Cuidado com os seus dados na hora de digitar dados bancários para evitar que você esteja digitando numa página falsa, né? Procure verificar tudo isso, né? Eu sempre desconfio, assim, procuro ver se até aqueles sites ajudam muito, né? Reclame Aqui. O Reclame Aqui é um tipo do site do consumidor.gov, é mais ou menos a mesma lógica, né? Então procure verificar. Tem muita, hoje em dia com a inteligência artificial, né? Nós falamos aqui, ela também é usada para o mal, né? Para fazer páginas de ofertas que não existem, né? Aí você paga só o frete, vai receber, né? A Três Corações sofreu uma fraude dessa forma, né? Com oferta de cafeteiras para quem preenchesse um formulário e, na verdade, era um golpe, né? Usando a imagem da Três Corações, usando o cantor Sorocaba, com outros cantores, outros artistas aí, né? Tudo com inteligência artificial para cometer fraudes. Então, assim, o estelionatário, ele não mede esforços, ele é criativo. Então, assim, as pessoas usam a inteligência, que poderia ser usada para o bem, às vezes para fazer, cometer fraudes, né? Então, muito cuidado com compras assim online. Procurem comprar em sites já conhecidos, né? Mais confiáveis, digitar ali o domínio certinho, ao invés de clicar em links, isso ajuda É, bastante. ou aplicativos, né? A gente tem bastante aplicativo aí. Hoje em dia é legal comprar pela internet. Eu gosto, assim, por exemplo, você consegue ofertas bem bacanas pela internet, né? Mas tem que ter o cuidado, né? E quando for fazer contratos bancários, atentar assim aos juros que você está contratando, evitar que lá na frente você tudo passa por uma questão de educação financeira, né? Você verifique se você tem condições de assumir aquele parcelamento, não haja por impulso, né? Uhum. E essa é a dica que eu dou. Eu falo muito sobre educação financeira lá com os idosos, né? Para que eles tenham uma vida mais simples às vezes, né? Não queiram fazer grandes empréstimos e grandes transações, porque isso não acaba bem, né? Hoje você paga, amanhã também, mas daqui a 6 meses você já está sentindo o peso desse comprometimento no seu orçamento. Uhum. Então, muita atenção nesses pontos aí. Obrigado, doutor. Agradeço aqui a sua presença no nosso BaiCast Eu que agradeço. e agradeço também a tua audiência e a tua presença. Se você gostou dessa entrevista, que eu espero que tenha gostado e quiser saber mais informações, acesse o nosso link aqui embaixo aqui da nossa entrevista, que a doutora Morenise vai estar passando mais informações no nosso site Informe Popular MS, informepopularnews.com.br.
Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Obrigada.